muito conosco nesses dias, e não consigo sair dessa palavra, porque eu creio que Deus tem algo para nos liberar aqui. E o Senhor nos fala, para que possais ser capazes de experimentar e comprovar. Deus, Ele quer que você experimente, e depois de experimentar, comprove e diga: realmente a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Amém? Veja que muitas pessoas desejam conhecer a Deus, saber a vontade de Deus para a vida delas, mas a Bíblia está nos dizendo aqui que nós temos que nos tornar capazes para experimentar e comprovar que de fato a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu já falei outras vezes aqui, que nós temos aqui dois pilares para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus. Fala comigo: experimentar e comprovar. Como é que você sabe que algo é bom? Você precisa experimentar. Amém? E depois que você experimenta, você vê que de fato aquilo é bom. E Deus está dizendo aqui que Ele quer nos tornar capazes para experimentar e comprovar de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quantos querem experimentar e comprovar? Amém? Mas a Bíblia fala que nós precisamos de duas coisas: de uma mente transformada e de sermos pessoas que não nos conformamos. A palavra aqui é transformação pela mentalidade, no original é uma mente transformada, uma mente nova, uma nova mentalidade. E a palavra conformar aqui, eu já ensinei vocês, é moldar-se de acordo. Muitas pessoas moldaram suas vidas de acordo com o que elas vêm vivendo. Elas vivem experiências e tomam decisões de acordo com essas experiências. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Não é. Deus, Ele não quer consertar a sua vida. Talvez você tomou tantas decisões erradas, você veio para a igreja e falou: não, Deus, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor vai consertar. Deixa eu te falar, Deus, Ele vai tirar tudo o que você decidiu fora dele e jogar fora, e vai começar uma nova vida. É por isso que muitas pessoas, você já deve ter ouvido falar disso, elas vão para a igreja, elas começam a buscar Deus, e elas falam: eu pensei que eu iria para a igreja e as coisas inicialmente iam melhorar, mas as coisas começaram a piorar. Eu comecei a perder pessoas, eu comecei a perder coisas. Quem já viu esse testemunho? Isso é um sinal de que você está no caminho certo, porque Deus, Ele não pode transformar a sua vida baseado no mesmo fundamento que você tinha antes. Deixa eu te perguntar, se você compra um terreno, nesse terreno tem uma casa, ou tem uma base, você comprou esse terreno para construir a casa dos seus sonhos, e em cima daquela casa que está naquele terreno, e em cima daquela base que está naquele terreno, ou você comprou aquele terreno para construir a casa que você sempre sonhou? Qual é a resposta? Respondam, por favor. A casa dos seus. Mas se aquela base que está naquele terreno, embora ela já esteja ali construída, ela não se encaixa na casa dos seus sonhos, você vai aproveitar ela? Você vai ter que fazer o quê? Demolir aquele fundamento, porque aquele fundamento não serve para o tipo de sonho que você tem. Da mesma forma, quando você entrega a sua vida a Cristo, existem muitos fundamentos que você colocou na sua vida que não servem para o tipo de vida que Deus sonhou para você. Nós queremos que Deus venha e que Ele venha consertar o que a gente fez de errado. Ele quer demolir todos os princípios e fundamentos errados, e Ele quer estabelecer um novo fundamento inabalável para que Ele possa construir uma vida inabalável nele. Então esse é o problema da maioria das pessoas nesse tempo. Elas procuram ir à igreja, e quando elas não encontram isso naquela igreja, elas vão procurar em outras, que Deus possa
mudar a vida dela. Preste atenção no que eu vou dizer. Mude a minha vida sem mover as coisas de lugar. Tem uma canção que nós adoramos que é assim: eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. Você tem consciência do que você está cantando para Deus? Você está dizendo para Ele, pode mudar as coisas de lugar. Se você tem uma casa, ela é sua, você tem todo o direito de colocar as coisas onde você bem entende. Se você está falando, Senhor, a minha vida, ela é tua agora, a partir de agora, eu sou a tua casa, vive em mim. Eu espero que você não está cantando isso somente para dizer assim, o Senhor vai viver em mim e o Senhor vai me trazer paz. O Senhor vai viver em mim e vai trazer alegria. O Senhor vai viver em mim e vai trazer tantas coisas boas. Muitas vezes nós cantamos essa canção com essa expectativa de que Deus vai morar em mim, e Ele vindo em morar em mim, coisas boas Ele vai trazer. Só que também nós aprendemos a canção que Ele vai o quê? Mover as coisas de lugar. Pessoas vão ser movidas da sua vida. Eu esperava um amém. Pessoas que você escolheu, mas Deus não escolheu para você. Coisas que você escolheu, Deus vai mover. Aleluia. Quando Deus chega, Ele coloca tudo em ordem. Não no nosso ponto de vista de ordem, mas na ordem dEle. Então, quando nós estamos falando, Senhor, eu sou tua casa, vem morar em mim, os benefícios do reino vêm comigo. Só que o rei vem junto, e quando o rei vem para reinar. Ele vem para reinar e ser Senhor da minha vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você bem gentilmente. De uma vez por todas, abandone a sua vida e entregue ela ao Senhor. De uma vez por todas, tente parar de tomar o controle da sua vida. Você vê que Maria, quando Jesus, ele foi submisso o tempo todo aos seus pais, ele cumpriu toda a lei. A Bíblia fala que quando ele estava pregando na sua adolescência, os pais dele vieram buscá-lo, ele foi com eles. O texto diz, e foi juntamente com seus pais, e lhe era submisso em todas as coisas, e o menino crescia em graça, estatura e conhecimento. Muita gente só ouve a parte graça, estatura e conhecimento. Muitos querem crescer em graça, estatura e conhecimento, poucos querem ser submissos. Jesus era submisso aos seus pais. Detalhe, quando Jesus estava pregando, Maria não entendia o que Jesus estava pregando, e Jesus era submisso a alguém que não entendia a pregação dele. Mas lá na frente, quando o Espírito desceu sobre ele, e ele inicia o seu ministério, ele tem a aprovação de Deus, o selo de Deus. Ele está num casamento, onde vai ser o seu primeiro milagre, em Caná da Galileia, e a sua mãe vem e fala, acabou o vinho, e ele fala, o que tenho eu com você? Veja que muitas pessoas, elas querem o quê? Pela sua ansiedade, elas querem o quê? Nessa atitude como de Maria, um Deus que solucione os seus problemas, que atenda às suas expectativas. A maioria das pessoas que vão à igreja hoje, elas querem isso. Elas não procuram um Senhor para si, elas procuram alguém que vai servi-las em todas as áreas da sua vida. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, faça dessa forma.
Muitas vezes queremos salvar pessoas que não querem ser salvas. Então só basta orar por ela. Certo dia, eu achei aquilo muito pesado. Eu estava começando a andar inicialmente com o meu pastor, e ele tem uma veia profética. Nós estávamos numa igreja no interior de São Paulo, e ele orando pelas pessoas, ele orando, e de repente uma filha desesperada queria muito que ele orasse pela mãe, e ela chegou: ora pela minha mãe, ora pela minha mãe. Ele foi orar, a mulher tirou a mão dele assim e falou: não. Aí ele pegou e continuou orando pelas pessoas. A mulher foi lá, a menina foi lá e levou ele lá de novo, pegou a mão dele: não, ora aqui por ela, ora aqui. Ele só fez assim, ele é muito gentil, ele só fez assim, e baixou a mão e saiu. Pode parecer pesado demais, mas aquela mulher não queria a oração, mas a filha queria que ela recebesse a oração. Às vezes nós estamos tão desesperados para que alguém seja alcançado, que nós quebramos alguns princípios. Você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado, você só pode ajudar ele através da oração. Você não pode mover um homem, uma mulher de Deus, um profeta, para ajudar alguém que não quer ser ajudado. Quando você identificar isso, então só ore. Na hora eu achei pesado, achei demais, mas depois eu entendi a atitude dele. Porque uma oração não se cumpre sem princípio. Não se recebe uma oração se a pessoa não está aberta para receber. É perda de tempo, porque a palavra tem poder. Estamos presos a uma palavra. O que a Bíblia diz? Se você crer com o seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. Veja que a salvação, coloca Samuel por favor, ela está selada na sua vida por uma palavra que você liberou, de confissão. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração, se você somente crer no seu coração, mas não confessar, você não está salvo. É o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Preste atenção, tudo é criado pela palavra. Você pode, pense comigo, se a salvação, ela é confirmada por uma confissão, a salvação, em Cristo Jesus, que obtivemos mediante a graça, pela fé, mas tem que ser selada por uma palavra. Todas as vezes que liberamos palavras, selamos algo naquilo que liberamos a palavra. A salvação em Cristo Jesus, minha e sua, está selada por uma confissão que você fez. Então quer dizer, haja o que houver, dificuldades que venham a existir, você está salvo. Por quê? Porque você confessou, você liberou as palavras certas, e essas palavras confirmaram a salvação. Então, se a salvação é confirmada pela palavra, embora eu creia, eu tenho que confessar. Por que você não confessa a cura? Por que você não confessa aquele parente meu que não quer receber a oração do pastor, que não quer a visita, que fala mal? Ele vai converter, ele vai se arrepender, ele vai se render, ele não vai suportar, ele vai se quebrantar. Não adianta você sentir e não falar. Diga comigo, tudo é selado pela palavra. Apocalipse diz, em Apocalipse, digno é aquele de tomar fala mais alto, o que tem dentro de um livro? Por que ele foi digno de tomar o livro e desatar os seus selos? Porque ele viveu aquele que vive pela palavra tem autoridade para desatar o selo da palavra. A palavra contra nós antes era uma palavra de condenar, e ele viveu pela palavra, agora ele tem a autoridade de transformar a condenação, desatar o selo e trazer a salvação. A palavra que antes eram de enfermidade,
ele desata o selo da enfermidade e troca pela palavra da cura. Aleluia, glória a Deus. Então viva pela palavra, não viva pelo que você vê. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por fé. E a fé sem obras, ela é? O que é isso? A Bíblia diz, se a nossa fé for semelhante, muita gente fala que é do tamanho, não, semelhante a um grão de mostarda, e nós fizermos o quê? Se nós o quê? Dissermos a este monte: levanta-te, lança-te no mar, isso acontecerá. O que ele está querendo dizer? O meio pelo qual você obtém coisas impossíveis. Um monte levantar e ir para o mar é possível ou é impossível? E humanamente é impossível. E pelo Espírito é possível. É possível. E como, de que forma isso é possível? Se você tiver fé semelhante a um grão de mostarda, não do tamanho. Por que ele está falando uma fé semelhante? Ele não está falando do tamanho. Tem uma fé do tamanho, não, uma fé semelhante ao grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda é um dos poucos grãos que conseguem germinar no deserto, mesmo sem água, mesmo no tempo da sequidão. Ele consegue absorver a água da chuva, na época da chuva, manter aquela umidade e se conservar para no momento que é um momento que as outras plantas não germinam, que é um momento de calor, que não tem chuva, ele germina no meio do deserto. Você vai germinar no meio do deserto. Você vai germinar quando ninguém estiver germinando, no momento que ninguém estiver germinando, na estação que ninguém estiver germinando. A mostarda se destaca porque é um dos poucos que germinam no momento e no lugar que ninguém germina. Por quê? Se você for como a mostarda, se você tiver a mesma reação que a mostarda tem, atitude. Tem muita mostarda que tem mais fé do que muito crente. Você vai ter autoridade nas suas palavras. Então nós vivemos pela palavra. Amém? Nós vivemos pela palavra. Não nos moldamos de acordo com as circunstâncias ou com o que nos fizeram, e não temos uma mentalidade baseada no passado. Se você tem Cristo como seu fundamento, por que muitos de vocês tomam decisões e falam coisas baseadas nas tradições familiares, baseadas nas experiências do passado, baseado na sua dor? Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento. Diga assim: eu quero me tornar capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus para a minha vida. Agora, preste atenção. O que é a vontade de Deus? Vou falar algo para você tremendo. O que é a vontade de Deus? Acho que antes de eu viajar, que eu não consigo sair dessa mensagem de mentalidade, porque Deus tem nos transformado através dessas palavras. O que é a vontade de Deus? Ou quem é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Jesus. A vontade de Deus é uma pessoa. Jesus é a vontade de Deus. Diga comigo: Jesus é a vontade de Deus. Aí você me diz: como assim? Como Jesus é a vontade de Deus? A Bíblia diz que Jesus viveu nessa terra somente fazendo uma coisa: a vontade do Pai. Então a vontade de Deus foi personificada em uma pessoa chamada Jesus. Se você quer conhecer, se você quer ser capaz de experimentar, de comprovar e de viver a vontade de Deus, viva como Jesus viveu. E viva tendo Jesus como fundamento. Então, eu quero ser sua casa, sua morada, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, mas eu não quero perdoar o meu irmão. Eu não quero que o Senhor mova isso de mim. Jesus viveu
perdoando ou colecionando mágoa das pessoas? Se a vontade de Deus é uma pessoa e se chama Jesus, para que eu seja capaz de experimentar a vontade de Deus, eu tenho que ter Jesus como fundamento. Então eu tenho que perdoar. Eu só tenho uma opção: ou eu perdoo e me torno capaz de experimentar a vontade de Deus, ou eu não perdoo e não me tornarei capaz de experimentar e de comprovar a vontade de Deus. Porque não tem como eu experimentar a vontade de Deus sem ter Jesus como fundamento. Mas isso é difícil, é claro que é difícil, senão qualquer um poderia fazer. Só o autêntico crente em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue de Cordeiro, nascido de novo e que tem o Espírito Santo, pode viver isso. Porque não vem de mim, não vem de nós, para que nós não possamos nos gloriar nisso, mas vem dele. Ele nos capacita em nossas fraquezas, em nossas debilidades, para que nos tornemos capazes de cumprir a vontade dele. Todo mundo quer um rei como Jesus, um rei de amor, um rei de paz, um rei longânimo, um rei que morre por nós. Todo mundo quer. Todo mundo quer usufruir dos princípios desse reino. Mas o que muita gente está esquecendo é que nós temos que, se quisermos usufruir dos princípios de um reino, devemos estar fundamentados nossa vida nele. A partir de hoje você tem que tomar essa decisão. Aonde é que você vai fundamentar a sua vida? Eu estava ouvindo essa semana um testemunho de uma irmã de um país chamado Eritreia, e ela ficou presa por alguns anos dentro de um container, sem água, sem ventilação, sem banheiro. Eu não estou falando de dias e meses, eu estou falando de anos. Sabe por que ela ficou presa ali? Porque ela não negou a Cristo. O país oficializou algumas religiões e somente poderiam frequentar as religiões oficiais. E ela fazia parte de uma igreja cristã, numa comunidade que dava ensinos bíblicos, e por conta disso ela foi presa. E ela conta o testemunho dela. Eu não consegui assistir o testemunho todo, mas no início do testemunho ela conta que depois de ter apanhado, ter deixado ela nua, uma mulher nua diante dos soldados, e ter sido presa dentro de um container, ela falou que as outras pessoas que estavam presas com ela começou a ficar meio assim sem entender, e ela falou: não, Deus está conosco aqui, e nós temos que louvar o Senhor por todas as coisas, porque a vontade de Deus é perfeita. Olha lá o container que ela ficou presa. Eu não estou falando de meses, eu estou falando de anos. E essa mulher, ela criou um hino, e ela cantava assim: Senhor, obrigado por esse container sujo, obrigado porque aqui não bate sol, obrigado porque aqui não tem ventilação, obrigado porque nós não temos espaço para dormir. No louvor dela era assim: obrigado porque nós vamos defecar aqui nesse chão. E ela cantava isso: obrigado, obrigado. Porque essa mulher entendeu que ela não podia mais viver moldada pela circunstância. Porque quando você molda a sua fé pela circunstância, e nós vemos uma igreja só triunfalista, que só quer vencer, o dia que nós formos perseguidos, nós vamos sentir frustrados, e vamos sentir como o nosso Deus é um Deus diminuído e fraco. Mas a Bíblia está nos ensinando que para que sejamos capazes de experimentar a vontade de Deus e comprovar, não podemos nos moldar de acordo com as circunstâncias. Essa mulher é uma prova disso. E ela começou a cantar, e os soldados ouvindo, falaram: essa mulher é maluca? Eu estou entendendo bem, ela está cantando, agradecendo ao Deus dela, porque ela está num container sujo e tudo mais e tal. E eles tiraram ela e começaram a bater nela, e colocaram ela lá dentro. Ela começou a cantar: obrigado pela surra que eu tomei, obrigado pelos soldados que são sem educações, que são violentos, que me agrediram, obrigado, Senhor, eu te louvo por isso. Que nem Paulo e Silas na prisão.
E aí os outros containers onde tinha outros prisioneiros começaram a ouvir cantar também. Quer dizer, aquela mulher começou a elevar o nível da fé das pessoas. Num ambiente, num deserto, como um grão de mostarda. Num lugar seco, um lugar que não tem prazer, onde você não tem alegria, não tem nada frutífero. Aí é o momento de você provar da tua fé. E aí os soldados chamaram ela e falaram: vamos fazer uma negociação. Falou para ela: vocês podem adorar, cantar, mas canta baixo. Canta mais baixo, porque vocês estão... As outras pessoas estão sendo contagiadas pelo que vocês estão cantando. Aqueles homens que antes batiam, que antes agrediam, agora eles estão se rendendo diante de uma fé. Agora eu te pergunto: o Deus que essa irmã serve é diferente do seu? Então por que a sua atitude é diferente diante das diversidades, que não chega nem perto do que ela passou? Por que hoje você, nessa semana, você está aqui no culto, e às vezes você está aqui no teu íntimo já reclamando e murmurando? No teu íntimo você está aqui no culto, mas está insatisfeito com alguma coisa que não saiu como planejado essa semana. Quando eu vejo esses testemunhos, eu começo a pensar: essa mulher, ela não tem aonde se apegar, a não ser a fé dela. Nós temos tudo. Você tem carro para vir para a igreja. Quando você não tem carro, você tem alguém que te traz. Você tem comida na tua casa. Você tem um lugar para dormir. Você tem um teto sobre a tua cabeça. Você tem saúde. Você tem uma família que te ama. Você vive num país livre. Você pode ir lá na praça agora, parar lá e começar a pregar. Mas o que faz você e eu diferente dela? Ela não se conformou de acordo, não se moldou de acordo, e não tem uma mentalidade velha, tem uma mentalidade restaurada. E ela pôde experimentar a vontade de Deus num momento mais difícil da sua vida. E ela pode hoje viajar o mundo e ministrar e dar testemunho do que Deus fez na vida dela. Como nós nos comportamos diante de um grande desafio, diante de uma grande dificuldade? Talvez muitos podem dizer: eu não vou mais servir a Deus por isso, eu não vou servir mais o Senhor por causa disso. Irmãos, às vezes as coisas saem bem, às vezes não saem bem como a gente esperava, mas ainda assim nós somos capazes de experimentar a vontade de Deus em tudo. A vontade de Deus se chama Jesus. Ele cumpriu toda a vontade de Deus por onde foi. Ele manifestou o Pai. Não se separa a vontade de Deus. Presta atenção, isso é muito forte que eu vou dizer agora. Quando eu estou pregando, princípios errados estão caindo na tua mente. Não se separa a pessoa de Deus da vontade de Deus. Existem pessoas que querem a vontade de Deus sem a pessoa dele, porque se a pessoa dele vir junto, eu vou ter que mudar. Pastor, ore pelo meu casamento. Oro. Você está disposto a ser o marido que ama mais a tua esposa e dá atenção para ela? Você está disposta a ter mais sabedoria com teu marido? Irmã, porque se eu orar sem esses fundamentos, nada vai acontecer. Em qual fundamento a sua vida está posta? Se você edifica a sua vida num fundamento falho, você está preparando para falhar. Diga comigo: não se separa a vontade de Deus da pessoa de Deus. Existe uma oração que todos nós conhecemos, que é: venha o seu e seja feita a sua vontade.
que é isso? Quando o rei vem, a vontade dele vem junto. Primeiro o reino tem que vir. O que acontece quando um reino vem? Todos se tornam súditos, e agora necessitam obedecer às leis deste reino. Depois vem a vontade. A vontade de Deus para a minha vida. Baseado nisso, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 4. E nós já vamos estar orando. E isso é só uma preparação para aquilo que a gente vai ouvir no domingo. Que Deus quer falar conosco também hoje, no domingo. Marcos 4. E aqui Jesus diz assim no verso 1: novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se ao redor da multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco, e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia, e ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Jesus começou, preste atenção, a ensinar ao seu rebanho por parábolas. Eu acho tão interessante quanto hoje, eu não tenho muito tempo para dizer sobre isso, mas as pessoas querem estudar Deus. Você não vê João Batista dando um ensino sobre Deus. Todas as vezes que um profeta é levantado, ele vem, eu não sei se você vai entender o que eu vou te falar, ele vem como porta-voz de Deus para liberar a palavra que tem que ser liberada para aquele tempo. O mestre vem logo após, para fazer a compreensão do que foi liberado. Por isso que ele fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Então o profeta, ele tem um papel de verbalizar o que Deus quer fazer para aquele tempo. Então quem não está no Espírito não entende, fala, o que ele está falando? Aí, para que não perca, depois vem o mestre e ensina, aquilo lá que ele falou, gente, é isso, isso, isso. Mas quem está no Espírito profético, pega na mesma hora. A Bíblia fala que as coisas espirituais, elas não se discernem naturalmente, mas antes, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo. Discernimento é um dom espiritual que não se obtém numa universidade, que não se obtenha com experiência de vida, não se obtém por tempo de igreja, não se obtém por número de livros que você já leu ou quantas vezes que você leu a Bíblia. Discernimento é uma capacidade sobrenatural que só o Espírito Santo pode dar para você. Homem nenhum pode dar, curso nenhum pode dar, livro nenhum pode dar. Então é possível que existem muitas pessoas dentro da igreja que elas ainda não têm discernimento espiritual. Então quando algo está sendo liberado, não como ensino, eu não estou diminuindo a importância do ensino, eu estou colocando cada um no seu lugar. O profeta libera no espírito a palavra, a palavra vem e imprime no teu espírito. O mestre ensina para você a adquirir o conhecimento e a sabedoria do que foi liberado no espírito. Um completa o outro, quem entendeu? E você pode até compreender o ensino do mestre, mas se você não teve o discernimento espiritual, a revelação fica incompleta. Deixa esse texto aí. O que João fala? Eu já preguei isso lá no início do Evangelho. Ele fala assim: e eu estou pregando essas coisas e falando essas coisas para que Jesus venha a ser revelado. Revelação é o que? Algo espiritual. João era primo de Jesus, ele não podia falar assim, ó, esse aqui é meu primo, e ele é Jesus, ele é o Messias, vai morrer por nós. Pensa comigo, irmãos, se João e Jesus eram parentes, cresceram juntos, por que ainda assim Deus teve que dar um sinal para João e falar assim:
Você vai batizar com água, mas aquele que vem depois de você batizará com fogo. E para você para saber quem é ele, sabe o que vai acontecer? O Espírito vai descer sobre ele e vai permanecer nele. Mesmo João, sendo parente de Jesus, sabendo as profecias, sabendo que a sua mãe Isabel falou, ó, Jesus, filho da Maria, que é minha parente, ele é o Messias. Deus falou, eu vou dar uma revelação para você, João. Se Jesus e João, que andou junto naquele tempo, era parente, necessitou de João ter a revelação no Espírito de quem Jesus era. Eu não sei se você está entendendo onde que eu estou chegando. O que dirá hoje nós, irmãos? Não é simplesmente falar assim, o apóstolo, você conhece lá o apóstolo, ele ora pelas pessoas, você não leva ele lá para orar para alguém, você não leva para resolver isso, não leva, é isso que Jesus está falando para Maria, o que eu tenho eu com você? É no Espírito, agora as coisas não é assim mais, que você me leva e fala para mim fazer isso, eu vou fazer esse milagre aqui para honrar você como minha mãe, mas a partir de agora é só no Espírito, é só na vontade do Espírito. Veja que a igreja, ela quer ser dona dos dons. Mas Jesus está fazendo o quê? Eu preciso ser revelado para João entender o ministério dele, e para ele preparar para mim dar continuidade depois. Quer dizer, isso precisa ser liberado através de revelação espiritual, e não de compreensão intelectual, e nem contexto familiar. Não, ele é meu primo. Sinceramente, Daniel, se fosse nos dias de hoje, vamos supor que Jesus não veio ainda, vai vir agora. Havia uma promessa que o Messias viria. Ele é teu primo. O que a gente faria? Ô Daniel, fala lá com teu primo lá, cara. Fala lá com ele. Não é ele que é o Messias. Ô Daniel, não conta para ninguém não, viu gente? Mas o Jesus lá, filho da minha tia, ele é o Messias da profecia aí, ó, que estão falando, ele que vai morrer por nós. Ô Daniel, pelo amor de Deus, fala lá para ele vir logo. Não dá mais, nós estamos passando muita luta. Ele é teu primo, dá um jeito. Mas o que João está falando? Eu estou pregando, eu estou liberando uma palavra profética para preparar ele, e eu sei quem ele é, porque ele me deu um sinal. O Pai, aquele que enviou a mim, a ele também me deu um sinal, que o Espírito vai pairar sobre ele e permanecer. Quer dizer, é tudo no vínculo do Espírito, não tem nada de ligação humana, emocional ou intelectual. É por isso que os escribas e fariseus não acharam, porque ficou só na profecia, só nos dados. Vamos ver, quando é que ele vai vir? Filho de quem? Aí eu ensino o mestre, mas não pegou no Espírito. Toma cuidado com esse negócio de a gente gosta de pregar a palavra aqui, tudo está na palavra, tem que analisar. Eu sou bereano. Você não sabe o que você está falando às vezes. Às vezes você é um crítico e tem um espírito de crítico e acha que é um bereano. Às vezes você é um endemoniado e acha que é um bereano. Então quer saber o que é bereano? Quem quer saber? Vem na terça-feira, que aí é com o mestre, não é comigo. Aí é com ele. Vem na terça-feira. E eu já falei, quem tem ouvidos ouça, para ouvir o que o Espírito está dizendo. Já falei que o membresia não é só para quem é novo convertido e está vindo a primeira vez, é para toda a igreja. Então eu estou falando. Aí as coisas acontecem lá na frente, mas aí toma um tombaço, nem sabe por quê. Eu já cantei a pedra antes. Era para todo crente estar aqui na terça-feira, estudando a Bíblia. Então, olha o que diz aqui: quem tem o Espírito não aceita as coisas que vêm. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque é loucura. A loucura está onde? Eu não consigo entender, eu não peguei no meu espírito. E não é capaz de entendê-las, porque elas não se discernem, porque elas são discernidas espiritualmente. Discernimento é algo espiritual, que é só discernido de forma, não é aqui, é no espírito. Então não adianta, você pode tentar entender o que uma pessoa espiritual está falando, você não vai entender, se você não tiver discernimento. Você não vai buscar, você não vai adquirir discernimento lendo um monte de livro. Eu leio livro, mas livro não me dá discernimento, me dá informação.
para me discernir. Eu posso assistir um tanto de pregação, mas pregação não me dá discernimento. Eu posso ter 30 anos de igreja e falar, eu sou muito mais experiente, mas não me dá discernimento. Só o Espírito Santo pode me dar discernimento. João, ele é teu primo, ele é filho de Maria, só que tem o seguinte: só entrega o teu ministério para aquele que o Espírito parar sobre ele e não sair, só para esse que você entrega. Enquanto isso não acontecer, você não apresenta ele, não entrega nada para ele. Será que vocês estão entendendo? Como funcionam as coisas? Mas Jesus, o senhor é parente de João, fica quietinho na sua, o Espírito Santo não mandou ainda eu me manifestar. Mas apóstolo, o senhor tem que fazer, você tem que fazer aquilo, o senhor tem que fazer aquilo outro, o senhor tem que abrir um culto não sei na onde. Eu tenho que fazer porque você está falando? Tá bom, você não entendeu nada. Querido, você não manda nada aqui não, nem eu, quem manda é ele lá. Se ele mandar fazer eu faço, se ele não mandar eu não faço nada. Se ele falar assim, ó, 1 mês sem louvor, pronto, 1 mês sem pregação, pronto, 1 mês fecha a igreja, cada um busca Deus, pronto, o que ele falar eu faço. É ele que manda. As coisas não são assim. Agora as pessoas, tudo que elas têm, elas usam como uma primazia. Não, eu tenho muito tempo de igreja, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muito isso, ou eu fiz aquilo para a igreja, eu fiz aquele bem, eu doei aquilo, então eu tenho direito. Não é assim. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. A vontade de Deus eu não compreendo aqui, eu compreendo no Espírito. Só para te dar um exemplo, eu trabalhava numa boa empresa, tinha um ótimo salário e um plano de saúde excelente. Aí Deus falou para mim, deixa tudo e muda para uma cidade, começa mais uma vez, planta mais uma igreja. Essa não é a primeira igreja, nem a última que nós estamos pastoreando. E aí a gente vem e faz tudo isso. Aí 2, 3 anos depois que eu estou aqui, minha esposa fica terrivelmente doente. A primeira coisa que vem na minha mente humana, vem o quê? E o plano de saúde. Olha as coisas de Deus, como é que é loucura. Ele manda você sair de um emprego, sabendo que daqui 2, 3 anos você vai precisar de um tanto de exame e você não vai ter plano nenhum. Sabe por quê? Ele quer te ensinar a depender dele. Aí se Deus honra a gente hoje, dando alguns benefícios, aí as pessoas, mas as pessoas não vê no momento da dor, que você foi confrontado como qualquer ser humano, que você teve que romper com a normalidade e crer quando tudo diz que não. Você entra em níveis de autoridade quando você rompe com essa batalha da mente e do espírito. E depois que você rompe, o que acontece? Você experimenta a vontade de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com o texto que eu mandei abrir, Marcos 4? Tudo a ver. Jesus começa, o ministério de Jesus está aumentando. Tem tanta gente, olha só como é que Jesus, ele trabalha na contramão de muita igreja aí. O ministério de Jesus começou a crescer. Ele teve que entrar, pastor Paulo, dentro de um barco e dentro do mar, porque tinha gente na margem. Um pastor, um pregador com uma igreja cheia, o que ele ia fazer? Nunca que ele ia exortar, nunca que ele ia pregar uma palavra num nível que as pessoas não iam entender. Olha aqui, essa palavra é para tal nível, essa palavra você não prega para o povo, porque o povo tem que ser, as estratégias, né? E não sei o que, mas Jesus faz o quê? Vai começar a pregar por parábolas. E quando Jesus começa a pregar por parábolas, o povo começa a não entender nada. Esse Jesus é demais. E olha o que diz aqui. Preste atenção. Versículo 9 em diante. Marcos 4, 9. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando ele só, estavam junto dele os 12, e perguntaram acerca da parábola. Ele disse: a vocês é concedido conhecer o mistério do reino, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por...
que ele está querendo dizer? Para quem está no Espírito, vai pegar e vai entender o mistério do reino. Fala comigo, o reino não está assim fácil de achar não. Como alguns dizem por aí, não. O reino de Deus tem mistérios preciosos, que só acha quem está no Espírito. Ele falou, a vocês é dado conhecer, conhecimento, mentalidade. Aos demais, eu prego por parábola. Olha só o 12, está na minha Bíblia, está na sua também. Para que vendo, eles possam ver, e ainda que ouçam, não entendam. E aí? Ah, não, eu me ofendi com aquela palavra, eu não vou voltar lá não entendi nada. Que bom, a palavra selecionou você, que você não é para esse reino aqui. Vai lá para um outro reino, aonde Deus vira o seu escravo em vez de ser o seu Senhor, e faz todas as suas vontades. Vai para lá, aonde você faz uma campanha de 7 dias, e depois você pede o que você quiser, Deus dá um cheque em branco para você fazer o que você quiser da tua vida. Jesus, quando teve o maior número de pessoas, sabe o que ele fez? Engrossou o caldo, dificultou o negócio, falou, agora eu vou pregar de um jeito que só quem tiver no Espírito vai entender. Ele fez o contrário que qualquer pregador aconselharia, qualquer pastor experiente aconselharia. É por isso que já passou um tanto de gente aqui, e nós ficamos nos 150, 200, 150, 200, aí de vez em quando volta para o 100, é desse jeito. Vem uns que falam, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, parará, vou congregar aqui, quero andar com você, que benção, vamos ver quanto tempo vai durar esse amor que você está. Passa 3 meses, some, desaparece. Eu mando mesmo, o que está acontecendo? Não, estou muito ocupado, não sei o que, tarará, nunca mais nem volta aqui, vai congregar em outro lugar, não dá nem satisfação. Por quê? Não aguenta. Na hora que as parábolas entram, os enigmas, e não entende, em vez de falar, pera, eu não estou entendendo essa palavra. Por que eu não estou entendendo? É porque a minha mentalidade espiritual está aquém, então eu tenho que buscar discernimento, eu tenho que buscar no Espírito, ser um homem transformado, uma mulher transformada, porque eu quero entender isso aí, eu quero entender essa palavra. A palavra que eu não entendo, irmão, não corro dela não, eu corro para ela. Já viu aqueles filmes, aqueles desenhos dos caçadores de aventura? Quando eu era criança eu amava aqueles DuckTales, quem lembra do patinho? E eles tinham os enigmas, eles tinham que descobrir o tesouro, o mapa, para eles encontrar. A palavra de Deus é o maior tesouro que tem. E um tesouro, você não anda na rua e tropeça nele. Você tem que pegar o mapa do tesouro. Você tem que descobrir o enigma. Você tem que comer o enigma todo dia. Você tem que se alimentar do enigma. Você tem que falar, Espírito, me dá sabedoria, me dá capacitação, me dá mentalidade espiritual, me dá conhecimento espiritual. Eu quero entender as coisas. Sabe por quê? A gente tende a criticar aquilo que não entende. Então tem muito crítico hoje, porque tem muita gente que não entende. Tem muita gente sem entender a palavra. Porque está ouvindo muita gente. Tem muitas vozes. E gera confusão. E Jesus falou, olha, eu vou pregar em parábolas. Para aquele que tem o discernimento espiritual, ele entenda. Aí, eu quero mostrar aqui para vocês o 13 e o 14. E ele disse-lhes, não entendeis essa parábola? Preste atenção. Como, pois, entendereis todas as demais parábolas? O semeador saiu a semear. Deixa eu te falar, existem várias parábolas na Bíblia. Várias. A parábola mais importante da Bíblia, eu posso afirmar, é a parábola do semeador. Por que você pode afirmar isso, apóstolo? Porque Jesus está dizendo no verso 13, se vocês não entenderam essa parábola do semeador, como vocês vão entender as demais? Ela é a mais importante. Ela é o principal.
E o que essa parábola fala? Eu não vou ler ela porque todo mundo já leu. Só que nós já pregamos várias vezes essa mensagem. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear. Ele explica no verso 15. Estes são os que foram. O semeador saiu a semear verso 14. Então ele já começa explicando aqui. O semeador está semeando a palavra. Ele está falando de um semeador. Talvez naquela época ele contou a parábola, o pessoal começou a pensar: semeador? O que ele está plantando? Será que ele está plantando abacaxi, abacate, laranja? Cada um na sua perspectiva, pensando na fruta que mais gostava. Aí Jesus começa a explicar: não, ele está semeando a palavra. A parábola mais importante da Bíblia é a parábola que fala da semeadura da palavra. A palavra é uma semente, e você é um solo. É isso que Jesus está falando. Ele está falando: se você não entender essa parábola, você não vai entender nada. E se você não entender, você vai ficar de fora do que Deus vai fazer. Você vai ficar de fora do reino. Você não vai experimentar a vontade de Deus. Você não vai ter O que é capaz de experimentar a vontade de Deus? Quem é a vontade de Deus? É uma pessoa que se chama Jesus. Como eu posso experimentar essa pessoa? Através do Espírito, que me dá o quê? Discernimento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, no coração de nenhum homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu. Toda vez eu falo isso, acho que até hoje tem gente que não entendeu. Esse texto não está falando existem grandezas de Deus para mim e para você. Mas esse texto não está falando das grandes coisas que Deus tem para mim e para você. Tem muitos pregadores que colocam assim esse texto como: Deus preparou algo grande, Deus preparou aquilo, e o povo faz até a campanha, nem olhos viram. Mas o texto aqui não está falando das grandezas. O enfoque não é das grandezas, mas é de que modo, de que forma eu obtenho a vontade de Deus, eu obtenho essas coisas que Deus tem para mim. E ele está falando: primeiro, não é pelos olhos, não é olhando. Então quando a gente fala: irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, aí tem gente que fica assim, ó. Vai experimentar a vontade de Deus? Não vai. Por que eu tenho que fechar os meus olhos para orar? Porque eu tenho que sair do controle. Eu não oro para Deus me ouvir, eu oro até eu ouvir Deus. Então eu tenho que perder o controle. Fecho os olhos para que eu perca o controle da minha própria vida e não baseie a minha vida naquilo que eu estou vendo ao meu redor. Se a gente fizer aqui um exercício de nós ficar 15 minutos com os olhos fechados orando, irmão, eu tenho certeza que mais da metade das pessoas não vão suportar ficar com o olho fechado 15 minutos. E eu te pergunto: como é que você pode me convencer que você ora na sua casa? Não preciso te convencer de nada. Preciso sim, porque eu sou teu pastor, eu tenho que cuidar da tua vida espiritual. A tua vida espiritual diz a respeito a mim. Se nós não conseguimos sair do controle, como é que nós vamos experimentar a vontade de Deus? Queridos, vamos orar agora. Eu gostaria que você curvasse. Aí a gente fala: tá bom, tem gente que não gosta de ajoelhar, ou tem dificuldade física, ou não tem fé que vai ser curado, então não ajoelha, tal. Então sentado mesmo, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Aí a gente fala isso, tem gente que fica assim, ó. Então você vê, o problema não é isso, o problema é o quê? Eu não quero perder o controle, eu vou fazer do meu jeito. O que Jesus está falando? Que o reino é tão precioso, irmãos, que não é qualquer um que pode achar. Por que será, eu quero que você pense nisso, por que será um Deus que nos ama e quer salvar todos, quando Ele vê um maior número de pessoas procurando Ele, ao ponto que Ele tem que entrar num barco, para entrar dentro da água, para a parte da terra ficar as pessoas que vão ouvir? É como se fosse assim, Jesus aqui, o altar é o mar, aqui está a praia, tem gente até aqui do lado, aqui ó, na margem, e Jesus fala assim: eu vou começar a pregar de um jeito que ninguém vai entender agora, vou pregar por enigmas. Por que será que Jesus dificultou? Levando as pessoas a ter um crescimento espiritual e buscar no Espírito, e não facilitou. E a pergunta é: será
que nós queremos um evangelho facilitado ou um evangelho autêntico? Eu não vou naquela igreja porque eu acho que aquela palavra é muito dura. Então era lá que você devia ficar. Isso aqui é algo sério, então era lá que você tinha que ficar. Mas nós queremos o quê? Os benefícios, a vontade de Deus, sem Deus. Não se separa Deus da sua vontade. Eu quero sentar do teu lado direito, eu quero isso lá no céu, você quer? Você está disposto a beber do cálice que eu estou a tomar? Se você tiver, você pode sentar comigo à minha direita. Jesus não negou para João e nem para Tiago. Só que ele falou, tem um preço. Vocês querem beber do cálice? Os dois, ó. Por quê, irmãos? Nós somos muito bons para falar. Mas somos poucos. Mas pouco bom para agir pela palavra. Não é pelos olhos, não é pela mente, não é pelo aquilo que você sente. Então, pouco importa o que você está vendo, o que você pensa, o que você sente. Porque o que Ele preparou para você, porque Ele te ama, é através da revelação. É através da revelação. Por meio do Espírito. Então você quer conhecer a vontade de Deus para você? E ser capaz de experimentar ela? É no Espírito. Não é aqui, nem aqui. Mas eu estou sentindo assim. Mas eu sinto que aqui eu não sou aceito. Pouco importa o que você sente, porque é através da revelação. Mas eu vejo isso aqui na igreja. Pouco importa o que você vê, é a revelação. Mas eu não entendo dessa forma. Pouco importa do jeito que você pensa, é pela revelação. Pastor, o senhor não quer saber como eu penso? Isso não. Eu quero saber o teu espírito, o que ele interpreta, o que ele recebe de revelação do que a gente passa aqui. Às vezes eu me pergunto, será que de toda a revelação que sai desse altar, quantos por cento as pessoas conseguem absorver no espírito? Porque tem gente que pode entender de um jeito, pode entender do outro, pode receber de outra forma. Porque cada um que tem um jeito de pensar. Às vezes até mesmo com crente, eu sempre falo isso, não é para ofender ninguém, mas é verdade, com crente mais velho é até mais difícil. Porque já tem uma mentalidade que sabe tudo, e que as coisas têm que ser daquele jeito. E a gente coloca isso como espiritualidade, mas às vezes é religiosidade. E aí o Senhor fala para os seus discípulos, se vocês não são capazes de entender essa parábola, como é que vocês vão entender a outra? E o que se resume essa parábola? 4 tipos de palavras para 4 tipos de solos. 4 palavras iguais para 4 solos. Quantos solos receberam a palavra e germinaram? Então eu te pergunto, eu não quero desmotivar você não, mas deixa eu te perguntar, é todo mundo que vai receber a palavra? É todo mundo que a palavra vai germinar nela? É todo mundo que a palavra vai cumprir a vontade na vida dela? E se não acontecer na tua vida, a culpa é da palavra? É tua. Porque você não foi o solo adequado. De 4 sementes iguais, uma germinou. Uma não germinou, porque era rocha. Tem gente que é coração duro, orgulhosa, firme nas suas convicções. Tem gente que está preocupado com as coisas dessa vida. Você está pregando, a pessoa está mexendo no celular, ela está lá fora, ela está andando, ela está isso, ela está preocupada com outras coisas. Nunca houve tantas distrações como nesses dias. O outro caiu no meio dos espinhos, que sufocaram, que são pessoas que preocupam com coisas materiais, um mundo materialista como hoje. Por isso a Bíblia fala, largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. Nós não vamos entrar no céu pela quantidade de culto que assistimos, não vamos entrar no céu por ser membro de uma igreja respeitada e conhecida, com convenção em todos os lugares.
Não vamos entrar no céu porque temos título. Nós vamos entrar no céu se nós tivermos o sangue de Jesus, o Espírito Santo morando dentro de nós, e tivermos vivido de acordo com a palavra de Deus. A salvação não vem pelas obras, mas as obras confirmam o verdadeiro salvo. E eu te pergunto, será que você está começando a entender as parábolas? Será que você está começando a entender o que Deus está fazendo? Jesus falou para os discípulos: se vocês não são capazes de entender isso, como é que vocês vão entrar no reino? Como é que vocês vão entender as demais parábolas? E que parábola é essa? Da palavra. De uma palavra que é liberada e rejeitada pelos homens. A palavra, ela cria todas as coisas. Hebreus 11:3, 11:2. Pela fé entendemos que a palavra criou todo o universo, e as coisas visíveis vieram ser criadas pelas invisíveis. Se você não dá uma resposta para a palavra, antes, se você não compreende a palavra, como você vai poder dar uma resposta para ela? Se você não compreende a palavra, como você vai dar a resposta correta? Pela fé entendemos, fé é entendimento, conhecimento espiritual, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Tudo que existe hoje foi criado pelo espiritual. A mente renovada é capaz de manifestar a vontade de Deus e a própria pessoa de Deus. Só quem tem uma mente renovada pode manifestar a vontade de Deus e a pessoa de Deus. Nenhuma pessoa que cruzar o meu caminho permanecerá a mesma pessoa. Nenhuma. Porque eu conheço a vontade de Deus para mim, e então vou manifestar a pessoa de Deus na vida das pessoas. Será que você está entendendo isso? Eu recebi uma mensagem de uma irmã antes de eu chegar do culto. Ontem ela está fazendo algumas comidas para fora, e ela falou: quero te abençoar e mandar a primícia, mandar para você primeiro. E ela mandou entregar. E quando ela mandou entregar, veio uma pessoa da moto entregar, que trabalha lá com ela. E aí o Espírito Santo mandou eu orar e falar algumas coisas para essa pessoa. Aí ela mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, essa pessoa, ela estava aqui e ela fala muito mal de pastor. E ela estava falando mal de pastor. Eu acho que estava falando até mal de mim, né? Mas não tem problema, mais um. E aí ela falou para essa pessoa: olha, para de falar mal de pastor. O meu pastor é homem de Deus. O meu pastor é homem de Deus. Para de falar mal de pastor, que Deus vai te pegar na curva, falou para eles. Falou que eu orei por esse homem, sem saber de nada, liberei uma palavra. Ele só olhava para mim e tremia, e foi embora. Ela falou assim que esse homem foi dormir à noite, ele sonhou que ele estava num prédio lá no alto, e que ele estava assim, ó, deu uma tontura nele, e ele sentiu como se estivesse caindo. Quem já dormiu e sonhou que estava caindo? É a pior coisa que tem. Ele falou que na hora que ele ia cair, eu apareci e gritei o nome dele. Na hora que eu gritei o nome dele, ele ficou firme, ficou em pé e não caiu. E falou que ele acordou hoje cedo. Ela falou que até agora, antes de vir para o culto, ele não conseguiu levantar da cama, que ele está preso lá na cama. E ele falou que domingo vai vir no culto. Tá vendo? Ó. Aqui tem bala na agulha, irmão. Aqui. Quer dizer, Deus pegou ele. Eu falei para ele assim, sem saber de nada, eu falei para ele assim, ó: isso aqui é a armadilha que Deus faz. Você vem entregar essa panqueca para mim, mas Deus queria te pegar. Falei para ele: isso aqui é a armadilha que Deus faz. Ele só olhou para ele e falou:
A irmã falou, pastor, ele está deitado, não consegue levantar. Falou assim, desde quando... Escuta só, agora eu vou te falar, hein? Ouça bem. Aí se você não tem um espírito, você não entende. Ela falou, desde que o senhor orou para ele, ele teve esse sonho, que ele ia cair, aí ele não caiu. Para bom entendedor é uma palavra básica. O que ele entendeu? Que tem uma ligação aí, que eu preciso ajudar ele. Aí ele acordou e começou a passar mal. Falou que desde quando eu orei para ele, só está passando mal. Aí você fala, mas peraí, então esse pastor tem uma coisa de ruim nele, pelo amor de Deus. Não, irmão, a gente colocou luz onde tinha trevas, o que aconteceu? Aí está passando mal, ele está com medo agora e vai vir aqui, para me arrancar o mal que está lá. É assim. Então você tem que ter discernimento espiritual. Se é outro, já fala, peraí, como é que o pastor ora para mim e eu fico ruim? Ela falou, pastor, eu gosto de você por causa disso, você é homem de Deus mesmo. Eu falei, então manda ele aqui domingo aqui. Pronto, irmão. Você tem que ter bala na agulha. Pode falar de você, pode acontecer o que for. Você tem que ter no espírito, você tem que ter autoridade. Chegar na palavra e falar, vai acontecer, acabou. Nós saímos daqui, irmãos, e fomos para Portugal, naquela condição que vocês sabem, com uma pessoa na UTI. Nós colocamos nosso pé na UTI, a pessoa em coma. Você sabe o que é isso? Mais de uma semana a pessoa em coma, com metade da cabeça sem osso, que arrancaram e serraram. Você sabe o que é isso? Você trabalha no hospital, você sabe o que eu estou falando. A pessoa tudo ligado com um tubo lá, babando. Você tira o teu pé de lá, no outro dia a pessoa tira os tubos dela, começa a respirar. Isso existe? Ser enfermeira, isso aí existe? Ontem ela estava no culto cantando e dando testemunho. O que é isso, irmão? Por causa de uma palavra. Não adianta eu acreditar aqui e não liberar a palavra. Agora nós falamos, não é nós que fazemos, é Jesus que fez. Mas a gente tem que ir lá falar. A gente falou, nós estamos lá indo em Portugal, nós vamos orar, vocês oram com a gente, ela vai levantar. E se a gente volta e fala, irmão, não deu muito certo. Não tem isso no reino. É ou não é? Não tem meio termo. Mas por que algumas pessoas não creem, não falam? Porque está no campo. É igual quando está num ponto de vista que você está dirigindo. O pessoal diz ponto cego. Você não consegue ver, então você até quer crer, mas não consegue ver. Em nome de Jesus eu oro para que as escamas caiam, que a mentalidade espiritual seja aberta aos seus sentidos, e você comece a entender os enigmas de Deus. Muitas pessoas têm sonhos espirituais aqui na igreja, vem e fala para mim, eu tive esse sonho, tive aquele sonho, eu não dou nem conta de interpretar tanto sonho, eu profetizo que Deus vai começar a dar interpretação de sonhos para você, e você vai começar a entender o que Deus quer falar. Então entenda isso, há muito mais no Espírito para você buscar, há muito mais. Por que Jesus, ele estava fazendo isso? Ele queria que aquele povo fosse condenado? Não, mas Jesus também não podia facilitar a entrada deles, porque não se entra naturalmente, se entra o quê? No Espírito. Então eles precisavam ter uma consciência espiritual, parar de ir atrás deles só por causa de cura, só por causa de pão, só por causa de peixe, só por causa de enfermidade, e começar a buscar Ele por algo maior, por Ele. Senão nós vamos continuar sendo uma multidão que enche lugares atrás de pão, peixe e cura, e Ele dá cura, Ele dá pão, Ele dá peixe, Ele dá tudo isso, mas nós não queremos a vontade de Deus sem Deus. É por isso que ele levanta os pães e fala, Pai, abençoa agora. Porque, irmão, tudo que você libera uma palavra espiritual, o céu passa por aquilo. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto é no céu. Quando você traz a vontade de Deus para a terra, você traz o ambiente do céu para a terra. Quando Jesus orou por aqueles 5 pães e 2 peixes, que era o lanche de um menino, ele alimentou uma multidão, porque trouxe o céu para a terra. Quando nós entramos naquela UTI, nós liberamos uma palavra, o céu veio para aquela UTI. É isso que você precisa entender. Libere a palavra, viva pela palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade. Eu quero ser capaz de experimentar a tua vontade, Senhor.
Eu quero ser capaz de experimentar a tua vontade. Eu quero te dar um exercício de fé. Quem aceita? Você vai, a partir de hoje, fazer um jejum de murmuração. Talvez para você não é murmuração quando acaba a energia, quando fura o pneu do carro, quando acaba a gasolina, quando você está no banheiro e sai a última fita do papel higiênico, quando queima o chuveiro, quando alguém deixou a luz acesa, você vai ter que descer lá embaixo para apagar. Você já começa a murmurar: aqui nessa casa não tem jeito. Eu já falei um monte de vezes. Sabe o que você está falando? Você está amaldiçoando a tua casa por causa de ter preguiça de descer uma escada e apagar uma luz. Deixa de ser preguiçoso e amaldiçoador e murmurador. Nós somos murmuradores demais. Então, sabe aquele marido que te persegue, que às vezes pisa na bola? Que nem a mulher do contendo. Deus, obrigado por esse marido, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Já que não tem como matar e nem separar, louvado seja o teu nome, Senhor. Ô marido bom demais que o Senhor me deu. Sabe aquela esposa? Ô Senhor, que maravilha, que bênção. A palavra cria. Você vai começar a falar: obrigado por essa esposa maravilhosa. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho hoje, que eu vivo nela, ainda que seja de aluguel. Senhor, obrigado, que o Senhor está me dando condições de estar aqui. Obrigado pelo alimento que eu tenho na mesa. O dia que eu estava na África, e 15, 20 dias eu só comia arroz com folha de mandioca macetado com um amendoim, que eu estava com a barriga morrendo de fome de manhã cedo. Eu falei: vou acordar mais cedo para comer primeiro do que os outros missionários. E eles falaram: nós não comemos não. Foi porque tinha um rato dentro da panela. Foi o rato que vai perder para mim hoje então. E abri a panela e meti um chute no rato e orei e comi arroz, amendoim, folha de mandioca com xixi de rato. Porque um rato que anda na panela, um xixizinho, você acha que ele não solta? Eu estou vivo, porque a palavra. Aí você olha, a mulher faz uma comida lá, requentada, você, de novo isso? Aí lá na frente Deus vai deixar você não ter aquilo para você dar valor. Ah, mas você esperou acabar o gás para avisar, por que não compra? Irmão, você tem dinheiro para comprar gás? Louva a Deus por isso, pare de reclamar. Vai lá comprar o gás. Pior é a esposa que ficou brava: então você não vai buscar o gás, eu vou. E coloca o botijão solto no porta-mala. Já viu esse testemunho? É, irmão, e na hora que o irmão abre o porta-mala, o porta-mala está todo estourado por dentro, com o botijão solto dentro do porta-mala. Então, a luta pode ser pior, pensa nisso. A luta pode ser pior. Economizou 5 contos da entrega e vai gastar R$500 para reformar o porta-mala agora. Às vezes tem gente que é pão, não é que você tem que, é pão duro, quer economizar R$2. Sabe o que o Espírito Santo fala comigo às vezes? O outro também tem que ganhar o fruto dele, do trabalho dele. Você fica naquela misereza, às vezes você fica, é lógico que a gente, mas tem que dar valor no dia que tem que dar valor, mas não tem que ser munheca também, suvina. O outro, se o outro não ganhar, como é que ele vai viver? O Espírito Santo fala isso comigo. Tem lugar que eu vou, o Espírito Santo fala: não vai pedir desconto. Fala: sim, senhor. Aí tem lugar que ele fala: pode pedir. Aqui, às vezes o cara não é dizimista, o cara está andando tudo errado, pode pedir desconto. Tá bom. Aí eu peço. Aí tem lugar que o Espírito Santo não me autoriza a pedir. Eu não erro, irmão, porque eu obedeço o Espírito Santo. Às vezes você fica passando vergonha: mas nem R$1, mas nem R$2. Irmão, para de ser assim. O outro tem que ser abençoado. E o dia que eu peguei o Uber lá em Portugal, o Uber descontado direto do cartão de crédito,
o carro não era da pessoa, a empresa tirava uma parte, o Espírito Santo falou, dá uma oferta para ele maior do que o valor do Uber. E aí? Prega para ele, ora para ele, dá uma oferta. E aí? Teve uma vez que eu fiquei chateado com o pastor, que a gente pregou, ministrou, orou, ele tratou eu bem, só que a gente foi jantar, aí na hora que foi pagar a conta, o garçom falou, aqui é opcional, posso colocar os 10% no garçom? Ele falou, e o cara tratou a gente bem, falou, olhou assim, não, falou assim, se eu pudesse voltar, é porque na hora eu fiquei assim, com aquela reação, eu pudesse voltar, eu falei, irmão, toma aqui, eu vou te abençoar. Às vezes você vai num lugar, vai comer uma pizza, alguma coisa, você não tem coragem de abençoar. Uma vez eu tive você pode achar que é bobagem isso, uma vez eu tive uma experiência na África. Eu tinha ganhado uma oferta, era o último dia, eu preguei em várias igrejas, ganhei no último dia uma oferta de um casal de empresários, não da igreja, de empresários. Eles falaram, isso aqui é uma oferta de presente para você, toma aqui. E eu peguei aquele dinheiro, guardei na minha bolsa. E eles falaram, nós vamos sair para jantar hoje, amanhã de manhã você vai pegar seu voo. O Espírito Santo falou comigo, pega a oferta toda que está na tua bolsa e leva. Falei, para quê? Ele falou, leva. Tá bom, obedeci, pus aqui. Cheguei lá, aí o garçom estava atendendo a gente e tal. Lá os garçons não têm salário fixo, eles só vivem da comissão. E a comissão é opcional. Então às vezes o garçom pode trabalhar o dia todo e não receber nada. Ele depende da generosidade das pessoas. E generosidade é um princípio do reino. E aí o Espírito Santo falou comigo, pega todo o dinheiro que está no teu bolso e dá para ele. Que seria assim, mais do que um mês dele de salário. Eu falei, amém. Tá bom, o senhor está mandando. Aí pedi para chamar ele, o casal traduziu. Resumindo a história, o valor que eu estava dando de oferta para ele era exatamente o valor dos 2 meses de aluguel atrasado, que ele ia ser despejado no outro dia, com 2 crianças pequenas dentro de casa. Esse homem começou a chorar, falou, eu quero aceitar Cristo. Porque eu estava desviado, porque eu tive que entrar nesse emprego e trabalhar nesse horário, e porque nesse horário eu não podia ir no culto, e eu dependia de cesta básica da igreja. O pastor falou, se você não vem no culto, você não tem direito a cesta básica. Então eu fiquei revoltado e parei de vir na igreja. Mas nessa igreja aí sua, eu acredito, nesse Jesus seu eu acredito, e nele eu quero servir. E ele falou assim, eu já estava pensando em sair daqui, e aqui tem muitos caminhões aqui na região, que é uma estrada, de pular na frente de um caminhão e acabar com a minha vida, que uma voz falava comigo, o dia está acabando, amanhã você vai ficar na rua com os seus filhos, se joga na frente de um caminhão na hora que você está indo embora, que acaba com isso de uma vez. E esse homem falou isso chorando, só porque eu dei para ele papel. A vida é mais importante do que papel. Ainda tem pregador que tem coragem na África ir lá para tirar dos outros. Então, irmãos, quando a gente entender as coisas do reino, a gente não vai ser roubado mais com ideias que não são de Deus, e outras pessoas serão abençoadas. Amém? Senhor, nós oramos em teu nome nesta noite. Queremos, Senhor, nos dar, Senhor, a capacidade de entender, Senhor, e de compreender a tua vontade, não a nossa, mas a tua vontade, Senhor. Nos dá essa capacidade, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, nos coloca em nós o teu Espírito, Senhor. Coloca em nós a tua graça. Derrama sobre a tua igreja agora o teu Espírito de graça, de sabedoria, de bondade, generosidade. Ensina, Senhor, para que Pouso Alegre, para que o sul de Minas conheça o Senhor através das nossas atitudes, aonde quer que nós vamos. Assim como Jesus, onde foi, manifestou a vontade. Ele falou, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ainda de nós, muitos de nós não somos capazes de compreender a vontade de Deus. Muitas vezes buscamos reconhecimento dos homens, muitas vezes buscamos o nosso próprio entendimento. Senhor, nos torna capazes de entender a tua vontade e de vivermos pela tua vontade e pelo teu reino, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com adoração, e você vai ofertar, dizimar e primiciar, amém? Então, eu quero convidar você, nesse momento, a adorar o Senhor com suas finanças, seus dízimos, ofertas, primícias.
Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Pastor Michel tá com a maquininha ali, para quem for usar a maquininha. Liberdade. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Adore ao Senhor. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Então mude as coisas de lugar. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Senhor, nós queremos liberar a palavra de cura sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão nos hospitais agora. Visita agora com o teu poder, com o teu espírito. Levanta aqueles que estão no leito de enfermidade agora. Liberamos a cura, Senhor, sobre a vida da irmã Regina. Visita agora com o teu poder. Toca nas pernas dela agora. Cancelamos toda trombose, suspeita de trombose, má circulação. O Espírito de Deus agora toca a tua vida em nome de Jesus. Você que está assistindo essa mensagem, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Que a palavra de Deus te toque aonde você estiver. Que a palavra de Deus te restaure aonde você estiver. Que a palavra de Deus te alcance e te atinja agora onde você estiver. E você seja tocado pela glória do Senhor. Seja transformado, seja renovado, seja curado agora em nome de Jesus. Haja cura. Ministramos a cura sobre todo câncer, sobre todo cancro e câncer. Cancelamos agora células cancerígenas. Cancelamos agora toda AIDS. Cancelamos agora toda doença no sangue, nos ossos, nervos, rins, pulmões, fígado. Em nome de Jesus, coração. Todas as artérias sejam agora visitadas pelo poder do Senhor. Estômago, toca no estômago, Senhor. Toca, Senhor. Oh, e todo esôfago, toda laringe, toda garganta, todo estômago e intestino agora sejam visitados agora pelo poder do Senhor. Nós cancelamos agora toda doença, cancelamos toda enfermidade agora. Ministramos cura, ministramos cura, ministramos cura, ministramos cura. Receba a cura, receba a renovação, receba a renovação do Espírito agora. Seja renovado no Espírito de Deus. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Sua boca vai profetizar. Sua boca vai falar coisas que vêm do trono de Deus. Sua boca não vai trabalhar contra você, mas ao seu favor. Sua boca vai liberar palavras que vão mudar a tua história. Ele muda a tua história. Ele muda a tua vida. Toda seta maligna caia por terra agora. Todo ataque do inferno
contra a tua vida, caia por terra. Laços que te cercaram, laços que te prenderam, sejam despedaçados agora, em nome de Jesus. Eu oro agora para que todo laço seja quebrado, para que todo laço seja despedaçado, em nome de Jesus. O fogo do Espírito agora começa a queimar. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando, Senhor. Vai queimando. Com teu fogo agora. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima. Todo laço do inimigo. Todo laço do passarinheiro. Toda armadilha. Todo laço que prende as vidas. Começa a ser queimado agora. Eu vejo laços que prendem algumas vidas. Nós oramos agora, no nome de Jesus. Começa a ser quebrado esses laços, agora que prendem essas vidas. Solta a vida dela, em nome de Jesus. Esses laços, todo embaraço, seja quebrado agora. Todo laço, toda armadilha e laço do passarinheiro, seja desfeita agora na sua vida, em nome de Jesus. Nós ministramos. Receba o toque da presença do Senhor. Receba o toque do Espírito Santo. Aleluia. Como um míssil, como uma bomba poderosa, vem e te atinja com poder agora. E muda toda a tua história. Muda todo o teu corpo. Muda todo o grau agora e toda a situação. No poder do nome de Jesus. Seja atingida pela bomba da glória de Deus agora. Seja atingida agora pela dinamite. O pino foi arrancado já. Show! Seja atingido agora. Seja atingido agora pela bomba, pela dinamite do poder de Deus. Caia por terra agora. Todo estado que ela está agora, volte ao estado original. Nós cancelamos todo o mal no seu corpo agora. E volte ao estado original. Em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia por terra todos os laços que prendem. Todos os laços. Como uma serpente, uma pitonisa que sufoca, que enrola no corpo da pessoa e sufoca. Solta agora, em nome de Jesus. Cancelamos agora todo o mal, cortado na raiz agora, no nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo de Deus, queima neste lugar. Queima neste lugar, Senhor. Nós selamos esse ambiente pela palavra agora. Feche teus olhos. Eu selo este ambiente pela palavra de Deus. Eu selo esse ambiente pela palavra do Senhor. E agora, todos os espíritos malignos não vão achar nenhuma das pessoas que estão aqui. Nenhuma das pessoas que estão aqui serão encontradas por esses espíritos que atormentam, por esses espíritos que atacam os sentimentos, emoções, mente, corpo. Agora. E agora o fluir do Espírito vai ser mais forte na tua vida. Todo passado de abuso, todo passado é quebrado agora. Nós estamos num ambiente selado, como o sangue foi passado nos umbrais da porta, e aquele Espírito não pode entrar. E aqueles espíritos que atuavam na tua vida agora não tem mais poder de atuar na tua mente, no teu coração, no teu corpo. E agora haverá uma liberalidade no Espírito em você. Sejam livres. Seja livre agora. Arakashi alamas fioko. Saia para fora tudo que estava preso agora. Como alguém que está contaminado com uma comida estragada e sai pelo vômito, sai agora. Saia todo mal. Em nome de Jesus agora. Todo medo, saia. Toda dor, saia. Pessoas que estão sufocadas, recebam fôlego. Pessoas que estavam presas no pecado, sejam libertas.
Fogo de Deus queima. Como uma serpente que ia enrolando você e sufocando. Nós colocamos o machado agora e cortamos essa serpente. Seja cortada agora. Seja vencida agora. Nós colocamos o machado agora na cabeça dessa serpente. Cortamos a cauda dela agora. O Espírito de Deus vem, toca agora. Ele está tocando em você agora. Esse espírito estava atacando muito de vocês como uma serpente, Leviatã. E eu vi algumas pessoas até se coçando. Ele mostrou como uma escama na sua pele, formando como uma escama de peixe, uma micose, uma textura na sua pele. Tudo obra maligna de feitiçaria que está sendo quebrada agora, desfeita, no nome poderoso de Jesus. O Espírito Santo está tocando agora, está libertando agora. Receba o toque dele agora na sua vida. Ei, seja transformada e transformado. Aonde você estiver agora, o Espírito Santo te pega. Ele te toca. Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Oh, 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 oh. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade,
o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Receba o poder de Deus. O príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, Jesus. Chame por esse nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Igreja, diga: Jesus. Nome sobre todo, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O príncipe da paz, o príncipe da paz. Aleluia. Louvamos o teu nome. 4 tipos de terrenos, 4 tipos de sementes iguais, uma só frutificou. Mas a palavra de Deus diz aqui, para terminar: Santo, Santo, que aquela que caiu em boa terra, ela produziu a 30, a 60 e a 100. Aleluia. Santo é teu nome. Que, Senhor, que essa palavra ela ache uma boa terra nessa noite. Verso de número 20. Mas os que foram semeados em boa terra
são os que ouvem a palavra e a recebem, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e a 100 por um. Nós muitas vezes vimos esse texto como algo que nós iríamos receber de Deus, que é aquele que semeia, no sentido de semeadura, de oferta. Mas nós estamos entendendo aqui que aqui fala da pessoa que recebe a palavra, aceita a palavra e dá uma resposta para ela. Na medida como você responde, existem 3 proporções: 30, 60, 100. Todos vão germinar? Não, de 4 somente 1. Desse 1 que germinou, todos vão produzir a 100 por 1? Quem dera. Alguns a 30, outros a 60 e outros a 100. Então veja bem, não é tão simples quanto parece. E é por isso que talvez muitos tenham criado métodos que têm enganado a muitos outros, e as pessoas têm se conformado. Mas aqui o Senhor está falando: você recebeu a palavra? Aceite a palavra que você recebeu, para que ela germine em você. Na medida que você aceita, é a medida que ela vai germinar. Ela pode germinar 30, 60 e 100. Eu não quero dar 30% para Deus da minha vida, nem 60. Eu quero dar 100. Isso não se trata de ser pastor ou não ser pastor, se trata de ser filho de Deus. Se eu sou filho, eu quero dar 100% da minha vida em resposta à palavra. Talvez você não vai sair do teu emprego, vai deixar de trabalhar na sua área. Talvez vai, Deus sabe. Mas independente disso, 100% da tua vida é de Deus, 100% da sua mentalidade, das suas atitudes, de tudo que você faz. Aqueles que são uma boa terra são aqueles que ouvem e aceitam. Se ser uma boa terra é ouvir e aceitar a palavra, ser uma terra ruim é ouvir e não aceitar. Termina-se um culto e já muitos irmãos saem muitas vezes em muitas igrejas para discutir a pregação, ou até mesmo achar uma pregação com um tema igual, mas com um tópico diferente no YouTube, porque as pessoas têm rejeitado a palavra, não têm aceitado. Receba essa palavra, aceite ela como um bom terreno e fala: eu quero que ela germine 100. Amém? E o interessante que eu estava vendo um pouquinho de matemática, que ela está germinando no múltiplo de 3, 30, 60, e deveria ser, pela lógica, Deus ele sempre quebra a lógica: 30, 60, 100. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, Ele é digno. (30, 60) tinha que ser 90, mas Ele falou no 100. O desejo dele é que sejamos 100%. Amém? 100% você vai germinar de toda palavra que for lançada na tua vida. Que Deus te abençoe. Até domingo, 9h30 da manhã, estaremos aqui no culto de primícia. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação doce do Espírito Santo esteja com a igreja para todo sempre, e que a igreja tenha uma noite excelente, um final de semana excelente na presença do Espírito Santo, e essas sementes que estão sendo lançadas venham germinar 100 por 1 na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus.